quero te atualizar ainda sobre o Corinthians com uma decisão importante do presidente Osmar Stabile. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Informação importante no Corinthians: Osmar Stabile decidiu na noite dessa terça-feira acabar com uma das regalias mais antigas a membros do Conselho Deliberativo e também assessores do clube. Está proibida a liberação de entradas gratuitas de ingressos para jogos para essa turma. A partir de agora, o conselheiro ou o assessor que quiser assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena vai precisar desembolsar R$40. Essa medida faz parte de uma série de novidades implantadas pelo presidente Osmar Stabile para aumentar a receita e diminuir custos. Existe a percepção de que o Corinthians hoje não consegue fechar essa conta porque gasta bastante e tem poucas receitas. Com essa novidade, o presidente Osmar Stabile imagina ser capaz de trazer bem mais dinheiro para dentro da casa. Só para lembrar que, logo de cara, a reação entre membros do Conselho Deliberativo foi a pior possível. Esse privilégio, essa regalia que existe há bastante tempo, era algo festejado por membros do conselho e também por assessores. Ninguém quer gastar dinheiro. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar e opinar sobre o tema, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que o Corinthians anunciou a Pix, ou melhor, a PX, como nova patrocinadora do seu calção. Essa empresa é catarinense e trabalha com transportes especializados em cargas rodoviárias, acordo de mais ou menos R$4 milhões por ano, mais uma tentativa de gerar receita e colocar mais dinheiro no clube. O Corinthians terá time muito mexido para o confronto contra a Chapecoense em Chapecó nessa quinta-feira. O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns atletas muito desgastados fisicamente. Casos de Memphis Depay e André Carrilho. Existe a possibilidade real de Gabriel Paulista ou Gustavo Henrique serem poupados para que o André Ramalho jogue com um pouco mais de frequência. Mateuzinho, Bidu e Ranielli pendurados também podem ser desfalques. A ideia era preservar esse trio para que pudessem jogar contra o Flamengo. A única boa notícia, em meio a tanta notícia ruim, é de que Yuri Alberto, praticamente recuperado de uma lesão muscular, pode ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A pergunta que eu deixo para você: a fase do Corinthians não é das melhores, são 5 partidas sem vitória. Pressão pela demissão do técnico Dorival Júnior é gigante. E ele vai poupar atletas para o jogo contra o Flamengo no fim de semana? Dorival não pode se esquecer que um tropeço em Caxias do Sul pode acabar acelerando ainda mais o processo de demissão. E ele chegaria para o confronto contra o Flamengo bastante pressionado. Enfim, esse é o meu pitaco. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar o que você pensa sobre essa situação. Beleza? Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Pergunta ganha importância diante da fase horrorosa do Timão. São 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. A verdade é que o Corinthians, em 2026, fez um único grande jogo, na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, que valeu o título mais um ao clube. Mas, nos outros jogos, desempenho bastante abaixo. 16 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, eliminação para o Novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Curitiba em casa, algo que nunca havia acontecido na Neoquímica Arena. O Corinthians despencou para 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 15 possíveis. Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão, apesar do barulho grande, dentro e fora do clube. A avaliação é de que o Dorival não tem conseguido fazer com que o elenco como um todo evolua. O Corinthians tem vivido de destaques individuais e não do coletivo. Ainda assim, mesmo que perca para o Santos na Vila Belmiro no domingo, não deve haver demissão. Existe a especulação de que Cuca é o novo alvo do presidente Osmar Stabile. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol para saber se essa coisa já esquentou. E a resposta, abre aspas, nesse momento, sem sentido pensar no Cuca. Não dá para descartar que mais para frente o Cuca apareça como opção, mas, por agora, o Corinthians insiste em Dorival Júnior. Vai haver a necessidade de mais 1 ou 2 tropeços de forma... Mais um não, de pelo menos mais 2 tropeços de forma consecutiva para que o treinador comece a correr risco. Ele vai precisar de resultados nos 3 próximos jogos até a pausa para a data FIFA, para evitar qualquer risco de demissão. Os 3 próximos jogos contra Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. Se não for bem nessa sequência, aí sim dá para imaginar Dorival Júnior demitido no Timão.
E você, o que pensa sobre a possibilidade de queda do treinador que foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau. E fala também sobre uma grata surpresa no Corinthians. Reforço meio inesperado tem dado conta do recado. Hora de te falar quem é a grata surpresa no Corinthians: Zaccaria Labiade, o meio atacante marroquino que chegou sob enorme desconfiança, porque só foi contratado por indicação de Memphis Depay, deixou excelente impressão nos companheiros, nos membros da comissão técnica e também na diretoria do Corinthians desde que desembarcou no Parque São Jorge. Um jogador grande, experiente, com mais de 30 anos de idade, passagem por times importantes do futebol holandês. Do fato de estar em declínio na carreira e ser bem pouco conhecido do pessoal do scout e também da comissão técnica fez com que o Labiade fosse encarado de forma meio estranha no começo. Mas o cara parece ser super gente boa, tem sido inclusive chamado por todos os demais companheiros de Zaca, tem tentado improvisar no português, super carismático e dentro de campo tem deixado ótima impressão, um jogador que atua pelo lado esquerdo, muitas vezes como ponta, às vezes como meia. A tendência é que o Labiade, ou o Zaccaria, como queiram, passe a ser mais importante e tenha muitos minutos no decorrer da temporada. Jogador contratado, sem custos e com salário de R$400 mil por mês. Já o Corinthians conseguiu pagar a primeira salgada parcela dessa temporada relacionada ao financiamento de seu estádio. Hora de falar sobre o Corinthians, que pagou a primeira salgada parcela de 4, que ele terá de bancar em 2026 por conta do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians acertou nos últimos dias cerca de R$28 milhões de repasse para a Caixa. Serão R$115 milhões nas 4 parcelas. As próximas em junho, setembro e dezembro. Imagine se você, presidente de um clube de futebol e com a necessidade de bancar quase R$30 milhões a cada 3 meses. Essa é a difícil missão do Corinthians por conta do financiamento do seu estádio, construído lá atrás, em 2014, mas com uma dívida ainda de R$660 milhões. O Corinthians tenta apressar a Caixa para responder àquela proposta de perdão da dívida em troca do repasse dos naming rights por 10 a 15 anos. Caixa ainda não deu o assunto como descartado, mas as tratativas não parecem estar perto de um acerto.